Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um debate Diagrama. Antes de dar início à sessão, gostaria de pedir à Presidente do Conselho Diretivo da AMA e nossa anfitriã, Fátima Madureira, que nos faça um pequeno enquadramento da sessão. Obrigada, Patrícia. A Senhora Secretária de Estado de Inovação e Modernização Administrativa, a Senhora Secretária de Estado da Administração Pública, caros oradores e colegas da Administração Pública, bem-vindos todos à AMA, que vos recebe aqui para apresentar e fazer o lançamento da bússola, num debate Diagrama. O que é o Diagrama, perguntarão, é uma revista editada pela AMA, que se dirige à administração pública e que visa fundamentalmente as questões da modernização, mas tudo quanto possa interessar à administração pública. Também a Diagrama terá brevemente uma nova imagem, porque vai passar a ser digital e interativa, e a partir do próximo mês também podemos contar com a Diagrama nessa versão. Todos sabemos que a administração pública fez um esforço muito grande para acompanhar esta época complicada que todos estamos a viver, mas também podemos dizer hoje, com algum orgulho, que acho que avançámos imenso em áreas até de alguma forma inesperadas. De qualquer forma, a bússola, que será um instrumento de intranet para a administração pública, será o ponto de encontro de toda a administração pública. É esse o nosso objetivo. É que toda a administração pública se reveja na bússola como um espaço colaborativo e como um espaço formativo, onde toda a administração pública colaborará. Nós hoje viemos aqui para discutir soluções, ferramentas e estratégias e, naturalmente, apresentar a bússola como a intranet da administração pública, que esperemos venha a ser um instrumento importante para todos. No primeiro debate, que será moderado pela Patrícia Ferreira, do INA, a quem agradecemos desde já nos ter juntado a nós, discutiremos necessidades e desafios. No segundo, que será moderado pela Sandra Silva, da AMA, discutiremos oportunidades e desenvolvimentos. Passo agora a palavra à Patrícia para apresentar os seus convidados e dar início ao primeiro debate. Obrigado a todos, mais uma vez, e boa tarde. Muito obrigada, doutora Fátima. Já temos aqui connosco o Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, a Ana Margarida Ximénez, cofundadora e presidente da Agência de Comunicação Atrévia Portugal, e o professor Nuno Goulart Brandão, docente na Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas e doutorado em Sociologia da Comunicação, Cultura e Educação. Sejam bem-vindos a este primeiro debate da sessão de apresentação da bússola, onde vamos abordar o tema das necessidades e desafios da comunicação, organização e gestão das pessoas na administração pública. É impossível não começar esta sessão referindo precisamente o universo da administração pública e o facto de ser tão heterogéneo, com necessidades e interesses tão diversos e ao mesmo tempo com um número tão elevado de trabalhadores. Sr. Secretário de Estado, como foi identificada esta necessidade de criar uma plataforma que permitisse a articulação entre os trabalhadores? Bom, muito obrigado pelo vosso convite, é um gosto muito grande aqui estar e dizer-lhe que a necessidade é justamente por esta dificuldade, é por termos uma administração pública enorme, grande, muito diversa, nas suas atribuições e nas suas missões que estão confiadas a cada organismo e a cada serviço, que este tipo de plataforma ganha uma importância absolutamente crucial. E, portanto, ter uma rede em que se possa partilhar informação sobre entidades e sobre os respectivos recursos é uma matéria absolutamente fundamental e são informações geradas pela própria administração e partilhada para a própria administração. E, portanto, no sentido de contribuir sempre para a eficiência dos serviços públicos, porque, na maioria das vezes e na maioria dos procedimentos, não só da administração pública, mas como de todas as organizações, mas na administração pública também, não se está sempre a inventar a roda. Lá, de vez em quando, somos obrigados a inventar uma roda qualquer, mas não se está sempre a inventar a roda. E, portanto, a partilha de conhecimento, a catalisação de
procedimentos e de informação também se faz pela partilha daquilo que se vai gerando em termos de procedimentos e de ações da própria administração pública, quer ao nível da própria formação e de uma data de outros procedimentos que a administração pública desenvolve todos os dias. E, portanto, esse efeito multiplicador de práticas e procedimentos gerados dentro da administração e destinados pela própria administração, não se fica por ela, porque catalisa um conjunto de procedimentos e de soluções que depois facilitam a resposta que se dá aos cidadãos em termos de prestação de serviço público. E, portanto, daí a importância dessas plataformas, sobretudo em organizações grandes e, sobretudo, em organizações diversas, como é o caso da administração pública. Falando precisamente, Ana, sobre esta diversidade e este público tão vasto, a comunicação interna ao nível de uma organização do tamanho como a administração pública é de facto um desafio e seguramente mais difícil, diria eu, do que ao nível de uma organização tradicional. A diferença de escalas que existe entre organizações impacta diretamente na comunicação e na forma como esta deve ser abordada? Sem dúvida, e obrigada por este convite e por esta pergunta tão pertinente. Sem dúvida que a dimensão das organizações e a escala em questão impacta imenso, porque, acima de tudo, comunicar com um público mais pequeno tem uma necessidade de canais de comunicação mais pequeno, com outra dimensão, do que propriamente dentro de um universo tão grande. E, portanto, aqui há uma necessidade enorme de dar resposta às diferentes necessidades dos trabalhadores, e porque, acima de tudo, temos aqui diferentes gerações que têm que conviver entre si e que, acima de tudo, precisam de diferentes níveis de informação. Mas também dizer que, por vezes, comparar a administração pública com entidades tradicionais que sejam de dimensão mais reduzida pode ser um erro, porque há entidades tradicionais que são gigantes. E podemos pensar em um conjunto de empresas portuguesas que tornaram-se enormes, pouco a pouco, e que hoje em dia são gigantes mundiais e, portanto, a dimensão e o alcance da comunicação, tanto para uma organização, como é o caso da administração pública, como as organizações privadas, têm, por vezes, os desafios que são enormes. E, no caso das organizações privadas, tendo em conta que estão em outros países, em outros mercados, é muito relevante pensar também que aí tem outro tipo de desafios, para além do desafio das gerações, que já acabei de colocar, e, acima de tudo, da necessidade de informação que têm que ter para, no fundo, acompanharem os desafios dos cidadãos. E, portanto, dar-lhe esta indicação que acho que era relevante para complementar a pergunta. Muito obrigada. Professor, fala-se muito de cultura organizacional. A administração pública, tendo em conta estas especificidades e esta dimensão, pode ter uma cultura organizacional própria? Deve ter? Sim. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Obrigada. Claro que sim. Aliás, provavelmente a ideia do facto de estarmos hoje aqui tem muito a ver com essa necessidade de aprofundamento e de enraizamento, de criar raízes ainda mais sólidas entre todas as organizações da administração pública e os seus próprios trabalhadores. E por isso, a questão da cultura organizacional é muito interessante essa pergunta, porque ela é complexa. Porquê? E permita-me que dê aqui vários níveis, que eu penso que é isso que depois também terá que ser pensado, e seguramente está pensado, mas do ponto de vista depois executado, para ir ao encontro das necessidades e expectativas dos próprios trabalhadores da administração pública. Isto é como tudo na vida o que fazemos, não é? Se fazemos algum suporte, seja o que for, seja interno ou externo, temos que ir à procura dessas necessidades e expectativas. Seguramente, e provavelmente isso também já foi, obviamente, pensado. Mas a questão é, primeiro temos que pensar naquilo que é a cultura organizacional da própria administração pública, não é? Que depois, por sua vez, num segundo nível, cada organismo público também tem a sua própria cultura específica. E dentro de cada organismo público tem as suas diferentes subculturas, funcionais, organizacionais, de categorias, de direções. Portanto, há aqui uma panóplia de níveis relacionais que são extremamente importantes. E por isso, olhar para a cultura de uma organização
e nomeadamente neste caso específico, olhar para a cultura como se fosse um grupo empresarial, só que neste caso é do Estado, portanto é a própria administração pública. Eu diria que temos que, primeiro, dar resposta, ou seja, que essa cultura se reveja nos valores identitários, que é a razão de ser da própria administração pública, que é servir o cidadão, não é? E, portanto, com valores, com transparência, portanto, com todos esses valores que não vale a pena estarmos aqui a referir, mas que eles existem. E, portanto, por um lado, fazer com que todos os trabalhadores da administração pública, digamos, conheçam esses valores, porque às vezes parece que isto é simples, mas eu que já orientei dezenas e dezenas de teses na área da comunicação interna, em grandes empresas inclusive, e muitas delas, quando questionamos os próprios colaboradores quais são os valores da sua empresa, metade desses valores eles não conhecem. Enganam-se, não é? Desta lista de 20, indico quais são. Se calhar metade dos colaboradores não os conhecem. Portanto, há aqui um trabalho que normalmente nós temos um campo da percepção, não é? Gostamos muito de trabalhar no campo da percepção. Temos a percepção que isto é eficaz. Bom, eu diria que hoje não estamos em tempos de percepção, estamos em tempos de medir. E temos sempre que auscultar e medir constantemente para perceber, primeiro, se as pessoas identificam, não é, esses valores e depois se, e agora aqui é que entra a cultura, se identificam com eles. E é esse o grande trabalho que, do ponto de vista também de comunicação interna, é extremamente importante, que é o processo de identificação face aos valores, conhecê-los e reconhecer-se neles. E, portanto, e aqui o reconhecer-se neles, tanto é ao nível da administração pública enquanto um todo, como também estimular, e essa é que é a grande questão, também estimular as diferentes culturas e subculturas de cada organismo público, porque isso também tem que ser feito. Eu diria que a melhor forma de nós, até posso dar o exemplo da Comunidade Europeia, é um bom exemplo, para eu me rever na Europa, ou no sentido europeu da Comunidade Europeia, é preciso também que a Europa se reveja e, digamos, crie elos de ligação com cada um dos seus países, porque senão as pessoas também não se identificam com o projeto. E, portanto, é estes níveis relacionais que são precisos serem pensados e serem desenvolvidos quando se fala de cultura organizacional. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, estava aqui a ouvir a parte de, em última instância, servir o cidadão. E de que forma é que esta intranet, a bússola, pode beneficiar, numa primeira instância, os trabalhadores, a relacionarem-se entre si, e numa última instância, a relacionarem-se com o cidadão? Eu já vou à sua pergunta, mas claro, o professor Nuno acaba de dizer uma coisa que eu acho bastante importante, inclusivamente relativamente à bússola, que é nós não podemos olhar para este tipo de trabalho como um trabalho finalizado. É um trabalho dinâmico, enfim, vão-me perdoar o anglismo, eu até não sou muito disto, mas é um work in progress e nós temos que ir criando necessidades à própria administração pública, percebendo-as, porque a comunicação nunca está finalizada, ela é isso mesmo, é dinâmica por natureza e por definição ontológica, digamos assim. E, portanto, isso é muito importante percebermos, que não temos nem teremos um trabalho finalizado com a bússola, pretende ser um instrumento de navegação, mas não nos limitemos a chegar a uma descoberta, porque vamos ter outras, porque o horizonte está sempre mais à frente. E quanto à questão que me colocava, o que nós pretendemos com a bússola é, antes de mais, conhecer a administração pública, que a administração pública se conheça a ela própria nas suas próprias organizações, que muitas vezes, como dizia o Dr. Nuno, isso não se passa apenas com a administração pública, passa-se com a maioria das organizações, é assim mesmo, não se conhece. E, portanto, fazer com que a administração pública se conheça e se conheça para além das fronteiras das próprias organizações onde cada trabalhador está inserido é o primeiro objetivo básico desta plataforma. E depois aprender através da formação e da partilha de conhecimento. Percebermos que nós vamos criando em cada serviço, em cada unidade orgânica, uma panóplia de conhecimento que é transversalizável por toda a administração pública e, portanto, essa partilha do conhecimento e das ações que vamos desenvolvendo todos os dias, que mesmo que nos pareça que não seja replicável, pode ser replicável ao nível de outras atribuições completamente diversificadas. E, portanto, essa plataforma também acontece com a preocupação de ter
este despertar de outras soluções por outros organismos experimentados em outras unidades orgânicas ou entidades, e depois colaborar em projetos que sejam transversais, que se possam, como já temos feito sem esta plataforma, mas que se pretende que aqui seja, enfim, mais fácil de agilizar e de forma mais espontânea, que não tenha que haver um despacho a fazer, um grupo de colaboração, depois um grupo de trabalho que, enfim, então, de forma espontânea, que os trabalhadores o façam naturalmente e para além, como gostava de insistir nisso, para além das fronteiras da sua organização, mas dentro das fronteiras da sua organização também. E isso faz-se comunicando e, portanto, isto é só uma rede onde a comunicação tem um espaço para fluir. E não se faz sem conteúdos e, portanto, é preciso que a administração pública esteja preocupada tem aqui o instrumento, mas que esteja preocupada em trabalhar com o instrumento. O martelo sem dar marteladas não serve para nada e, portanto, isto é apenas um martelo. Agora é preciso que toda a administração pública envolvida neste processo, que há de ser paulatino, que há de ser work in progress, vá alimentando um conjunto de informação e de transmissão de conhecimento para outras organizações. Mas eu dizia que isto, como qualquer política em matéria de administração pública, não pode nunca deixar de ter como fim último o cidadão. Quando, enfim, comecei esta intervenção, comecei por dizer que eram conteúdos gerados pela administração pública para a própria administração pública. E isto parece que é aqui uma coisa fechada dentro da administração pública. O objetivo não é esse, o objetivo último é sempre o cidadão. Porque quando eu promover o conhecimento desses vários procedimentos de cada um dos organismos, o que eu estou a fazer é catalisar um conjunto de procedimentos, acelerar um conjunto de procedimentos, porque eu já não tenho que passar pelo calvário que outra organização passou para chegar àquela solução. E, portanto, comunicar é isso mesmo. É passar conhecimento que uma determinada organização já adquiriu. Isso parece muito abstrato, mas não é nada. Isto tem um efeito multiplicador nas soluções, nos procedimentos, nas ações da administração pública, que queremos que seja connatural à existência da própria administração pública e que depois transforme a relação com o cidadão, que é sempre o fim último de existência da administração pública. E a ideia é essa, é que a administração pública, comunicando melhor entre si, possa servir mais rapidamente e mais consequentemente o cidadão. Mesmo naquilo que são os seus procedimentos internos, mais virados para si próprio. Eu peço desculpa do facto de ser jurista, tem dessas coisas, mas enfim, se eu conseguir harmonizar entendimentos através dessa plataforma e perceber que um determinado entendimento jurídico sobre uma determinada norma de processamento de salários, sei lá, para percebermos que estamos a falar de coisas simples, pode ser replicado na restante administração pública, se eu não tiver essa plataforma, nem chego ao conhecimento que um determinado serviço chegou a uma solução que pode parecer ao serviço que trata dessas matérias a melhor solução. E, portanto, isto poupa imenso tempo se nós tivermos capacidade de comunicar. E de partilhar. E não há comunicação sem partilha, quer dizer, não vou... não é? Tornar algo comum é isso mesmo. E, portanto, isso é tão simples quanto isso, é fazendo uso das tecnologias por a administração pública a falar entre si, a comunicar. E nós sentimos esse déficit hoje, não só por questões culturais, o meu serviço, a minha direção-geral, a minha direção de serviço e as dificuldades de ultrapassar certas culturas, mas também por falta de instrumentos para que isso possa acontecer e possa acontecer de forma mais fluida e menos formal, mas mais eficiente. É como eu dizia, não faz sentido nenhum que
que para pôr as pessoas a colaborar nós precisamos de fazer um grupo de trabalho de diversas entidades que depois sai no Diário da República se as pessoas comunicarem por si. Os trabalhadores, os dirigentes, precisam de ter esse instrumento para que isso possa acontecer com fluidez e com a rapidez que é tão desejável e que não tenha tudo que acontecer hierarquicamente, dependente de atos formais. Não que eles deixem de existir, faz parte da natureza das coisas, mas que possam ter que existir só quando tenha que existir e não no dia-a-dia da administração pública e até pode-se encontrar aqui razões para adotar procedimentos formais quando se justifique. Agora, quando não há essa comunicação, nem há essa plataforma entre as entidades, os organismos e as próprias unidades, nós não conseguimos sequer percepcionar as necessidades se não houver comunicação, se as pessoas não falarem. E isto é tão simples quanto isso, parece uma coisa muito complexa, mas não é. É por as pessoas a falar umas com as outras, fazendo uso daquilo que são as plataformas tecnológicas que hoje estamos e que nos facilitam tanto a comunicação. Dizia aqui a doutora Ximenes enfim, que nós hoje temos em Portugal multinacionais e a administração pública também, hoje já não se cinge ao nosso país, designadamente com as novas formas de trabalho. Eu tenho numa direção-geral pessoas que estão em teletrabalho noutros países, mas tenho. E orgulho-me muito porque tem uma aceleração do próprio trabalho da administração pública. Nós mandamos coisas às 6 da tarde, quando ela está no Oriente, ela trabalha com relógio e nós já temos as coisas prontas às 9 da manhã. É o urso azul. Começam a trabalhar já com o resultado, com aquele resultado que foi feito, não é? Exatamente, já começamos o dia a trabalhar com o resultado daquilo com que acabamos o dia anterior. É maravilhoso. Os horários. Eu gosto de dizer que não vejo no teletrabalho ou nessas novas formas de trabalho a panaceia dos tempos modernos, e não vejo mesmo. Acho que traz um conjunto de problemas, resolve um conjunto de outros. Acho é que podemos otimizar o que é bom e tentar evitar o que é mau. E isso também se faz com essa troca mais através dessas redes de informação, porque daqui em diante as formas de trabalhar na administração pública não mais serão iguais e, portanto, nós não podemos estar no mesmo sítio, até como indirizo de outras políticas públicas, como seja a descentralização, e podermos trabalhar em várias partes do país que hoje estão despovoadas, e isso é dramático para o nosso país, podermos não ter só uma administração pública sediada em Lisboa e ter esse tipo de redes de comunicação é absolutamente fundamental para o percurso que queremos fazer e que é inevitável fazer. Nós não evitamos que amanhã amanheça outra vez e, portanto, nós não vamos evitar esses novos processos. Precisamos de o fazer com cuidado, com reservas, há imensos desafios, há muitas dificuldades para resolver, mas há um conjunto de oportunidades que se podem aqui fazer. E esse é mais um instrumento para facilitar essa nova forma de trabalhar. Exatamente. Ana. Não. Vamos cortar aqui temos de fazer só aqui uma troca de bateria. Portanto, porque eu já falei demais, não é? Acredita que a administração pública pode ser, ou se calhar até já é, uma marca forte? Sem dúvida, é uma marca muito forte. Eu sou filha de pessoas ligadas à administração pública, portanto tenho o maior gosto de estar aqui a falar sobre esta temática. Sem dúvida que é muito importante para a administração pública ter uma umbrella muito forte, no fundo um guarda-chuva muito forte de marca, mas depois, como há pouco o professor dizia muito bem, é muito importante que as submarcas também sobrevivam e vivam e respirem dentro desta atmosfera, porque também têm uma identidade muito, muito própria e também os próprios trabalhadores da administração pública sentem esse sentido de pertença também às subempresas. O que é fundamental é claramente que a administração pública crie o sentido de propósito, que é muito, muito importante, este sentimento de orgulho e de pertença,
a uma organização com esta dimensão, que é uma dimensão maravilhosa, e acho que qualquer colaborador e trabalhador da administração pública tem que sentir esse sentido de pertença, e fazer parte de uma organização com esta dimensão, com esta diversidade, é realmente relevante. Mas depois fazer também, no fundo, entrar e fazer o deep dive também dentro da parte das submarcas, porque qualquer colaborador, qualquer trabalhador normalmente sente também essa necessidade. E, portanto, acho que conseguem subsistir as duas marcas muito bem, mas com esta grande umbrella que falava da administração pública, que tem aquele sentimento de tatuagem, de pertença. Estamos a falar desse sentimento de pertença, e a minha questão para o professor é precisamente relacionada com como reforçar, ou seja, que estratégia é que a intranet deve ter para reforçar precisamente o orgulho, não é? Aquela sensação do sentimento de pertença. Sim, bastante, não é? Aliás, nós temos sempre a tendência de falar das novas tecnologias. De novo já não tem nada. Eu acho que aquilo que é novo, sim, e que pode ser, eu não diria tanto a palavra novo, mas mais a palavra inovadora, é nós conseguirmos também ser intraempreendedores dentro das redes de sistemas de informação e de comunicação que temos ao nosso dispor. Essa é que é a grande questão. E por isso é muito natural e legítimo, e eu próprio sou grande defensor disso, que a área da comunicação, sobretudo interna, esteja hoje muito mais interligada e cada vez muito mais, vamos utilizar a palavra engajada, não é? Como dizem os brasileiros, a nível do engagement, com a própria gestão de pessoas, com a área da gestão de pessoas. E, portanto, a questão do sentimento de pertença leva-nos ao orgulho de eu ter orgulho no trabalho que faço. Não é só o orgulho na instituição que represento, porque será muito difícil eu ter orgulho numa instituição se ela não me valorizar o meu próprio trabalho. E, portanto, as intranets servem para esta transversalidade da comunicação, nomeadamente num portal, vamos chamar assim, que tem uma umbrella, como dizia aqui a minha colega Ana Margarida, que no fundo visa não anular as outras intranets existentes da própria administração. Isso é muito importante. Aliás, a ideia de bússola penso que é um termo muito bem conseguido, porque a bússola é para eu me orientar para onde eu quiser ir. Exatamente. E, portanto, não há aqui uma ideia de uma bússola que só indica o norte, não é? Não, é para onde eu quiser ir. Isso é muito importante. E por outro lado, que a melhor forma que a própria bússola pode fazer, além de ter, obviamente, a questão identitária e cultural do que é o ser da administração pública e daquilo que é os princípios da cidadania, não é? O servir o cidadão, portanto, toda essa ideia que, obviamente, é o ser bom funcionário da administração pública, é saber servir o cidadão, ou seja, nesse conceito. Por outro lado, também do ponto de vista interno, poder ter estes processos de melhoria que são absolutamente fantásticos. Mas também, para serem fantásticos, eles também têm que ser mais colaborativos, eles têm que ser mais participativos. Não faz sentido nós falarmos de comunicação digital se ela não tiver índices de bidirecionalidade da comunicação, não é? Porque um dos aspectos críticos do passado das intranets, não é? Primeiro, era pôr no computador aquilo que tínhamos em papel, perfeitamente errado, porque são instrumentos diferentes, e segundo, pouco atualizável, também errado. Portanto, o passo de gigante para a comunicação digital implica depois a tal gestão de conteúdos que o Sr. Secretário de Estado falava e muito bem, ou seja, esta dinâmica que se tem que criar constantemente de criar novos conteúdos apelativos e também que sejam eles inspiradores no sentido de o próprio trabalhador, não é? Independentemente da instituição ou da entidade pública que esteja, poder dar inputs, poder dar opiniões. Ou seja, a tal ideia intraempreendedora, que eu acho que isso também, penso eu, que está no cerne da própria administração pública, que é eu servir, mas também poder dar inputs para melhor servir. Eu penso que os portais devem ser isso. Por outro lado, por causa do sentimento de pertença, não nos podemos esquecer que qualquer instrumento de dinâmica digital não anula, como também disse muito bem o Sr. Secretário de Estado, a questão da comunicação pessoal. E eu acho que hoje, até por tempos que estamos a viver, por um lado, e isso aconteceu com muitas instituições, e acredito que na administração pública também, como em todas, deixámos de ter medo de trabalhar em digital, deixámos de ter medo. Muitas vezes as nossas próprias FIAs, não é, tinham receio que perdessem a autonomia, porque tinham que automaticamente dar autonomia de trabalho, esse era um problema, e portanto agora, automaticamente, não havia opção. Portanto, aqueles que já pensavam que a melhor forma de sentimento de pertença
e também de valorização do próprio trabalho, é também me darem mais autonomia de trabalho, sendo que isso também implica maior responsabilidade, se eu quiser ter mais autonomia. E, portanto, nesta ligação também é muito importante depois estimular, e agora já começamos a poder fazer isso, os tais team buildings que nós fazíamos, as tais reuniões de comunicação oral, que pertencia às relações interpessoais, que são tão importantes como a comunicação digital. Portanto, faz sentido, quanto mais a gente desenvolve o digital, mais em paralelo também temos que desenvolver o relacional. Isto é muito importante ser feito, senão parece que estamos a perder a pessoalidade. E a pessoalidade é aquilo que é mais importante, que são as pessoas. Quer as nossas, quer os cidadãos, de qual a administração pública serve. E só para complementar isto que a professora acabou de dizer, uma das bases principais e das regras bases e dos conselhos que foi dado durante a pandemia aos líderes das grandes organizações foi precisamente isto, que era tanto digital e tem sido tanto digital que um telefonema para um colaborador é algo que se agradece imenso e que é muito bem-vindo, sempre que for possível, para mudar a lógica, não ser só tudo digital naquela parte das calls e mudar e usar, voltamos aos canais, voltamos à questão dos canais, os diferentes canais que temos de comunicação e que podem fazer chegar uma voz muito mais individual a determinado colaborador e conversar com ele de outra forma do que quando estão todos os colaboradores numa call global. E, portanto, as necessidades têm sido completamente diferentes. Pegando um pouco na parte das redes colaborativas e na participação que falava há pouco, eu queria colocar aqui uma questão ao Sr. Secretário de Estado que tem a ver com o facto de a bússola ser precisamente o resultado de um trabalho colaborativo que envolve diferentes entidades e diferentes pessoas. De que forma é que incentivar este trabalho em equipa global e também abrir canais para a participação das pessoas a darem opinião acerca da bússola é importante para a administração pública? Não se pode querer fazer uma plataforma, uma rede de comunicação colaborativa, por definição, que não tenha sido ela própria pensada colaborativamente. E, portanto, a ideia de fazer isto através de colaboração de diversas entidades foi tentar percepcionar da melhor forma aquilo que nós queremos implementar, que é o trabalho colaborativo. E, portanto, não havia melhor forma do que trabalhar colaborativamente para gerar trabalho colaborativo. E, portanto, essa é uma questão fundamental e que, portanto, não fazia sentido nenhum começar de outra maneira, exatamente, não é? Começar de outra maneira, dar isto a uma entidade, para uma entidade pensar sozinha uma coisa que queremos que seja toda a administração pública a trabalhar. E portanto, esta foi o fim está no início, e o início está no fim, e portanto no eterno retorno de percepção de como é que queremos que as coisas funcionem. Mas queria dizer também, a esse propósito, parece muito importante o que se acabou de dizer, que isto não substitui outras formas de comunicação. A transversalidade da comunicação não pode nem deve substituir a bilateralidade entre trabalhadores, porque não é a mesma forma de comunicar. Não deve substituir, esta rede não serve para isso, serve para dizer aquilo que a gente quer dizer a várias pessoas, mas não serve para substituir esta dimensão individual e essa relação de bilateralidade que toda a relação de comunicação tem como pressuposto e portanto não tem essa visão substitutiva e não podia ter, mal de nós se tivesse. Trata-se de facilitar a comunicação de questões transversais e que nós queremos que a comunicação funcione na base da transversalidade. Não é para substituir e nós temos também que criar outros mecanismos que facilitem essa bilateralidade, justamente porque não vamos viver no tempo de ontem, vamos viver no tempo da manhã, inevitavelmente, e portanto também temos que criar mecanismos de garantir
que essa bilateralidade e individualidade da comunicação seja garantida e que não se passe a fazer tudo por Teams e que passe e nós não queremos também que tudo funcione na equipe, porque há uma dimensão individual na administração pública. Cada trabalhador é um trabalhador que não pode ser esquecida e que nós também não queremos que seja esquecida de maneira nenhuma. Enfim, era isto. Tenho uma última questão, tanto para o professor como para... É uma pergunta muito simples. Qual é que acham que é o grande, precisamente pegando aqui no tema das necessidades e desafios, qual o grande desafio? Pode ser a Ana primeiro? O grande desafio. Sim. O desafio da bússola. Exatamente. Temos o desafio principalmente porque aqui temos diferentes gerações, isso não podemos esquecer, eu já referi e aqui temos claramente esse desafio, e temos este desafio que o professor acabou de referir e que foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, que é o da proximidade. E este é um desafio que está na ordem do dia e temos que pensar nele todos os dias e como é que conseguimos aproximar mais as organizações públicas ou privadas das pessoas. Este é o grande desafio. Depois temos outro desafio, que é a emocionalidade. As pessoas estão frágeis. Esta pandemia trouxe uma certa fragilidade a todos nós e, portanto, também temos que ter em conta essa fragilidade e temos que arranjar formas cada vez mais criativas para fazer chegar a mensagem. E aí os canais de comunicação têm um papel muito grande a cumprir com aquilo que as pessoas necessitam e, portanto, nós costumamos dizer que em comunicação interna nós devemos dar aquilo que as pessoas necessitam, aquilo que as pessoas querem e procuramos ouvir acima de tudo. É muito importante, um dos grandes desafios, acho que não é transversal a todo tipo de organizações, é o saber ouvir para comunicar melhor. E isto é fundamental do ponto de vista de comunicação. Acho que só conseguimos dar aquilo que as pessoas querem, e nós ouvimos muitas vezes isto a nível dos canais de televisão, que só conseguem dar resposta àquilo que as pessoas querem, no fundo os canais só sobem audiências se realmente derem aquilo que as pessoas querem, e o mesmo acontece nas empresas e nas organizações, o mesmo vai acontecer com a bússola. A bússola, para fidelizar e para conseguir ter seguidores, tem que continuar a dar aquilo que as pessoas querem, e dar aquilo que as pessoas querem é realmente responder às necessidades e ouvir cada vez mais as pessoas. Outra das coisas que existe como desafio das organizações é esta questão do propósito. O propósito, há muitas organizações que estão a redefinir o propósito, porque o propósito antes do confinamento, antes desta pandemia, era e agora é diferente, porque não se conseguem sentir com o propósito identificadas, e falávamos há pouco da identificação também, não se sentem identificadas dentro da organização com o propósito que haviam definido antes da pandemia. Portanto, um pouco estas reflexões. Professor, desafio. Sim, sem querer repetir-me, porque eu concordo com tudo o que foi dito anteriormente, mas gerar mais participação. Penso que esse é um desafio importante, não é? Que as novas tecnologias, novas, lá estou eu, não são novas, mas que nos permitem essa bidirecionalidade que aqui foi focada. Acho que esse é um aspecto central. Para quê? Para gerar uma cultura mais participativa. Penso que esse é um propósito importante também, não da organização, mas na sua vivência, mas também que isso seja possível, e, portanto, para haver participação tem que ser possível, não é o que eu vou dizer, que é potenciar também níveis mais de comunicação ascendente. Ou seja, coisa que muitas vezes, não digo que seja só apanágio de alguma administração pública, eu conheço outra que já não trabalha assim há muito tempo, tem obviamente dinâmicas muito interessantes de trabalho, que é exatamente potenciar também a comunicação ascendente e não apenas uma comunicação descendente, muito formalista, e, portanto, acompanhar os tempos, não é? E essa ideia de acompanhar os tempos, servir o cidadão com outro dinamismo e, portanto, não se olhar para a administração pública como algo que parou no tempo, nem nada disso. E eu acho que este é o melhor sintoma, quer do ponto de vista de quem governa, mas também do ponto de vista de quem gera as diferentes entidades públicas, que estão de parabéns, porque obviamente é dinamizar a administração pública aquilo que já se devia ter feito, se calhar, noutros tempos, não é? E que hoje não interessa, o que interessa é fazer. Exato. Mas pronto, essa é uma ideia também muito forte. E depois, por último, um aspecto que eu acho que é muito importante, porque estamos numa sociedade que se espera cada vez mais sustentável
E, portanto, falar de organizações de excelência só é possível nessa sustentabilidade com maior transparência. E eu acho que este projeto, a Bússola, é precisamente um projeto transparente. Porquê? Porque é um projeto interno para toda a administração pública, mas também aberto ao exterior, aberto ao cidadão. Eu acho que esta é que é a grande sintoma de transparência, quer interna, quer externa, que eu acho que é, digamos, um primeiro passo, não é? Porque não é o último, é o primeiro. Será algo que se vai construir no sentido de mostrar a toda a sociedade e, portanto, a todos os cidadãos também conhecerem o que se faz na administração pública. Não é? E também é a oportunidade que a própria administração pública tem, não só de partilhar e ter uma maior transversalidade entre ela, respeitando todas as entidades e puxando-as, o tal sentimento, não é, de cada um, mas também a abertura à sociedade, porque é isso que, obviamente, se espera também daquilo. No fundo, todos nós gostaríamos de ter essa abertura e que, obviamente, estamos a ter, de forma muito acentuada, essa aposta. E parabéns a todos que estão envolvidos, direta e indiretamente, com a Bússola. Muito obrigada, mais uma vez, pela vossa presença, por este debate tão enriquecedor, pela vossa partilha de conhecimento. E este encontro acaba por ir um pouco ao encontro, precisamente, do lema da Bússola, que é ser um ponto de encontro entre pessoas e entre ideias. E, nesse sentido, vamos conhecer melhor esta plataforma, as suas funcionalidades, os seus objetivos, através de um vídeo da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, a doutora Alexandra Leitão. A Bússola é um instrumento que faz parte da nossa história. Tanto ontem como hoje serviu para partir à descoberta e orientar. A administração pública não é um mundo ou um oceano por descobrir, muito pelo contrário. É um conjunto de entidades e organismos com objetivos bem definidos, com propósitos administrativos ou operacionais, mas que, independentemente da área, cumpre sempre um desígnio: prestar serviço público de qualidade. Ainda assim, e não obstante a missão de cada um, é natural que, dada a diversidade da atividade do setor público, muito é o que fica por conhecer e partilhar. No entanto, hoje, com a ajuda das novas tecnologias, tudo se torna mais fácil. E é aqui que entra a nossa bússola dos tempos modernos, uma plataforma simples, prática e intuitiva, um verdadeiro instrumento de orientação para os trabalhadores e trabalhadoras da administração pública. Nesta plataforma, vai poder explorar estratégias, aceder a formações e guias práticos, acompanhar eventos e notícias e até criar redes de trabalho colaborativo. Apresento-lhe a nossa bússola, a internet da administração pública portuguesa. A área Conhecer subdivide-se em três. A primeira, as estratégias, disponibilizam um conjunto de documentos e informações estruturais para a atividade de várias áreas governativas. Terá a oportunidade de conhecer em detalhe alguns dos documentos estratégicos que definem as principais iniciativas da administração pública. Nesta área, encontra guias práticos relacionados com várias áreas de atividade que serão uma ajuda valiosa na concretização e implementação prática de estratégias e orientações. Por fim, a terceira, designada Benefícios e Acordos, permite-lhe conhecer as parcerias com várias entidades, tendo em vista o apoio na vida cotidiana dos trabalhadores da administração pública. São exemplo disso os principais acordos e parcerias que têm ao seu dispor em matérias como a saúde, os serviços sociais, a alimentação, entre outros. Na área Aprender, encontra oportunidades de formação destinadas aos trabalhadores da administração pública, sobre diferentes matérias, mas também muitos recursos informativos. Esta área divide-se em conteúdos sobre formação superior, formação contínua, seminários, microlearning e tutoriais. No espaço Comunicar, pode ficar a par de tudo o que acontece na administração pública e nas diferentes áreas governativas. Encontrará notícias, newsletters e a revista sobre inovação na administração pública, a Diagrama. Por fim, em dossiês temáticos, encontra diversas informações organizadas segundo temas de relevância transversal, que congregam em si diferentes tipos de artigos, documentos, eventos e oportunidades de formação publicados em todas as áreas da Bússola. Todas estas áreas são de acesso livre, sem qualquer necessidade de autenticação,
No entanto, existem conteúdos e ferramentas de trabalho acessíveis exclusivamente com autenticação que vão da área pessoal às redes colaborativas. É precisamente na área designada redes colaborativas que encontra os grupos de trabalho transversais em funcionamento. Este espaço digital permite debater ideias, partilhar documentos, preparar apresentações e muito mais. Tudo é possível fazer aqui e em rede. Pode, inclusivamente, criar a sua própria rede de trabalho. Muito do que aqui vos mostrei está em construção, precisamente porque o seu papel é essencial e os seus contributos e conhecimentos serão parte integrante desta sua, minha, nossa ferramenta. Agora chegou a sua vez de navegar e de nos ajudar a construir. Venha à descoberta e partilhe connosco as suas ideias. Faça deste espaço o seu espaço, para que, como referi no início, possamos ser todos mais eficientes e colaborativos para prestar um serviço público de qualidade e com orgulho. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao painel que se junta agora a nós para esta segunda parte do debate do diagrama. Depois de uma primeira parte tão enriquecedora, em que falámos sobre os desafios da comunicação interna, a gestão de pessoas, a cultura organizacional, e agora que já conhecemos a nossa bússola, surge então o tempo de falar um bocadinho sobre as oportunidades e desenvolvimentos que se seguem. E para este efeito tenho comigo a Sra. Secretária de Estado, Fátima Fonseca, a Sofia Mota, diretora do TICAP, o Centro de Competências Digitais da Administração Pública, e a Cristina Barros, Managing Director do Instituto de Informação e Recursos Humanos e da RH Magazine. Muito obrigada a todas por estarem aqui hoje para falarmos desta temática. Senhora Secretária de Estado, começo por si. Discutimos aqui nesta primeira parte as necessidades e os desafios inerentes à comunicação em escala para toda a administração pública. Estamos aqui precisamente hoje a fazer a apresentação da intranet da administração pública, a bússola. Em que medida é que esta ferramenta pode dar resposta a muitos dos desafios que temos pela frente? Boa tarde, mais uma vez. Esta ferramenta é mais do que uma ferramenta. Na verdade, é uma novidade na administração pública que vai permitir a todas as trabalhadoras e a todos os trabalhadores de não só comunicarem, receberem a informação que é relevante para o exercício das suas funções, acederem a ferramentas de trabalho, acederem a processos colaborativos, mas permite, sobretudo, mantermos-nos mobilizados para um propósito. E é esse propósito que eu gostaria de sublinhar. A concretização desta medida Simplex, que a bússola representa, vem num momento particularmente oportuno. Nós estamos à beira de termos um plano de recuperação e resiliência e esse plano de recuperação e resiliência traz consigo um conjunto, enfim, dizer que é um conjunto de desafios é pouco, traz consigo um conjunto de transformações estruturais na administração pública. Portanto, o conjunto vastíssimo de projetos que a administração pública irá desenvolver de forma transversal precisa de ser alimentado com comunicação, com informação, com mais colaboração, porque só assim nós conseguimos concretizar os projetos, mas mais do que concretizar os projetos com qualidade, permite que mantenhamos capacidade crítica. E capacidade crítica para desenvolver as coisas que precisamos desenvolver e para concretizar os resultados que precisamos obter. Portanto, concretizar esse conjunto de compromissos, colaborar para concretizar essas transformações, manter capacidade transversal de inovar através da participação e da colaboração, são desafios que a bússola vem, na verdade, contribuir para alavancar. Eu julgo que este é, talvez, o principal motivo que nos leva a apresentar a bússola, não tanto como uma plataforma, mas como um instrumento que nos vai permitir manter mobilização para concretizar resultados. Sofia, falar de modernidade no dia do lançamento é de facto fácil, não é? Em que medida é que a bússola é uma resposta de comunicação atual, assente em novas tecnologias? Antes de mais, boa tarde a todos. A bússola é uma ferramenta que vem dar resposta a uma necessidade já há muito tempo sentida por parte dos trabalhadores da administração pública, porque
apesar do conceito de intranet, ou das intranets corporativas não ser um conceito novo, a realidade é que não existia nenhuma ferramenta ao nível da administração pública que unisse de forma transversal os trabalhadores num único espaço de trabalho. E a Bússola vem oferecer isso, nomeadamente através da possibilidade de criar espaços de trabalho que são transversais, porque apesar de existirem intranets privadas para determinadas organizações, não havia nenhum espaço destes transversal. E a Bússola vem trazer um conjunto de meios para que as equipas possam, de forma até autónoma, criar, numa lógica de self-service, as suas próprias ferramentas, criar os seus inquéritos, as suas páginas, ter espaços para documentos onde podem colaborar. E isto vem dar resposta a algo que é muito importante, e referido ainda há pouco pela Sra. Secretária de Estado, que vai contribuir para dar respostas integradas e, no fundo, criar os meios para que os projetos possam decorrer de forma bastante ágil dentro da administração pública. Importa também referir que a Bússola tem duas formas de utilização, uma privada, mas também uma em que dá feedback do trabalho que é feito dentro das áreas privadas para todos os cidadãos e todos aqueles que queiram consultar a Bússola, que está disponível em bússola.gov.pt. Cristina, bem-vinda também. A comunicação interna é uma ferramenta essencial à gestão de pessoas, isso é algo que é indiscutível. No entanto, o estado crítico que passamos atualmente e que vivemos, a comunicação interna tornou-se muito mais digital. Se já o era, é certamente agora mais. Isto na sua opinião, é mesmo assim? Esta é uma realidade que veio para ficar? Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco esta tarde. Claro, acho que se a pandemia nos trouxe alguma coisa, foi um salto, eu diria, de 10 anos na digitalização. Toda a nossa vida passou a ser digital, começamos a viver atrás de um computador, conseguimos estudar, trabalhar, fazer quase tudo atrás de um computador. A comunicação não poderia deixar de também ela dar um salto de digitalização e ser cada vez mais digital. E, obviamente, é para ficar, acredito eu, se bem que a comunicação não será só digital, mas este aspecto digital veio para ficar. O que eu gostava de salientar aqui é que às vezes podemos pensar em digitalização como uma comunicação mais distante, mais fria, mais artificial, e não tem porquê. A comunicação digital, pelo contrário, também permite mais colaboração, mais trabalho de equipa, mais criatividade, e até pessoas que, de forma normal, diria eu, não comunicariam talvez tão facilmente entre elas, poderem colaborar. Pessoas que estão distantes da geografia do país, por exemplo, trabalharem em conjunto, abrem-se aqui muitas portas para esta criatividade, este trabalho colaborativo que a comunicação interna digital permite. E acho que esse é o aspecto fundamental. Que entra muito em linha de conta daquilo que falámos da Bússola, também ter as áreas colaborativas e proporcionar essa oportunidade. Senhora Secretária de Estado, embora a administração pública tenha uma dimensão e diversidade significativa, há pontos de interesse que são comuns, que nos unem. Na sua opinião, que pontos são estes? O que é que nos une? Une-nos tudo. Nós estamos todos e todas comprometidos com o serviço público. Eu diria que qualquer ferramenta de comunicação tem por objetivo central manter-nos unidos e focados. Tal como é dito num dos textos que está disponível na própria plataforma, a Bússola é um ponto de encontro. E mais do que um ponto de encontro entre pessoas e ideias, é um ponto de encontro também de colaboração em torno de desafios. E, portanto, penso que todas e todos os trabalhadores quererão aceder a este ponto, que nos vai facilitar o acesso a muita informação que está dispersa. E, portanto, tal como nós pugnamos por ter um portal de serviços públicos que constitui um ponto de acesso privilegiado a um conjunto de serviços que estão dispersos em termos de oferta por vários portais, vários sites que pertencem a várias entidades, na verdade o que nós temos na Bússola é algo semelhante. Nós temos um ponto de acesso que facilita não só, como referi há pouco, o acesso a ferramentas e a informação de caráter geral, mas também a toda aquela informação mais mobilizadora que nos permite compreender aquilo que estamos a fazer. E, portanto, o acesso à formação, obviamente, é relevante.
o acesso a toda a informação prática de que as trabalhadoras e os trabalhadores necessitam para que existam enquanto trabalhadores e, portanto, a gestão da sua formação, a gestão da sua carreira, do seu cotidiano, também fica acessível através da bússola, mas o acesso aos outros colegas, aos parceiros, aos projetos, é algo que é particularmente relevante. Portanto, toda esta componente que foi desenvolvida e bem de acesso a áreas temáticas que possam ser alavancadas através da colaboração é muito importante. E eu gostaria de frisar este aspecto porque tudo aquilo que nós temos feito agora, porventura com um esforço acrescido de estimular a colaboração e a inovação, sofrerá seguramente um impulso pela positiva com a divulgação da bússola, a ampliação da bússola, disponibilizando novas funcionalidades no futuro. E, portanto, é este o propósito. É nós termos cada vez mais uma interiorização, um conhecimento deste ponto de acesso, a utilização e o desenvolvimento progressivo de toda a oferta que a bússola tem disponível e fazê-lo de forma colaborativa também. É preciso recordar, e seguramente a Sofia poderá elaborar um bocadinho mais nesta ideia, a bússola nasceu de forma colaborativa, é gerida de forma colaborativa por uma equipa nuclear que reúne pessoas da AMA, do INA, da GAEP, mas tem um conjunto também de pontos focais que alimentam os conteúdos que estão disponíveis e, portanto, nasceu de forma colaborativa, gerida de forma colaborativa e será seguramente desenvolvida de forma colaborativa. Sofia, há pouco falámos da questão da comunicação assente em novas tecnologias, mas mais do que novas tecnologias, são novas tendências de comunicação atuais, não é? A bússola tem aqui uma ferramenta de comunicação atual, tem o que é preciso para se manter atual aqui em termos tecnológicos, o que é que... Isso foi uma preocupação tida desde o início, desde a fase de desenho ainda da plataforma, antes mesmo dela existir tecnologicamente. Houve aqui duas grandes preocupações, não só na escolha da tecnologia, que obviamente que é importante, e escolhemos uma solução bastante robusta, com provas dadas no mercado, com um roadmap bem definido que nos vai garantir a sua evolução, tanto a nível funcional como tecnológica, de acordo com as melhores práticas daquilo que são este tipo de ferramentas de colaboração. Mas houve outra grande preocupação que esteve sempre presente desde o início, que foi estabelecer um modelo de governação que permitisse que, não só à data do seu lançamento, mas em todo o seu futuro e durante a sua operação, a bússola fosse capaz de oferecer conteúdos e serviços de valor acrescentado para os trabalhadores e para outros visitantes da bússola. E então, desde essa fase de desenho, durante a construção do sistema, que nós procuramos definir esse tal modelo de governação, que começou logo desde o desenho, envolver outras áreas, outras entidades, nomeadamente da AMA, do INA e outros inputs que tivemos na altura por parte das equipas eventualmente mais ligadas à área da modernização administrativa, mas também foi logo desenhado nessa altura um modelo de governação futuro, mesmo após a construção da solução, e que envolvia três grandes pilares, digamos assim, para permitir que a bússola estivesse sempre atual e que conseguisse estar permanente atualizada. Um deles é garantir as equipas de suporte da própria solução a nível tecnológico para que garantisse essa tal evolução da solução do ponto de vista mais da tecnologia. Por outro lado, garantir que existiam equipas de suporte aos utilizadores da bússola, que são garantidas à data de hoje pelas equipas do Centro de Contacto da AMA, que recebem pedidos de esclarecimento, dúvidas ou alguma situação que encontram e que são imediatamente encaminhadas para as equipas técnicas. E, por outro lado, e mais importante que tudo, existe uma equipa de gestão da bússola, constituída por várias entidades que não só da área da modernização, mas que fazem a ponte com uma rede de parceiros da administração pública, que vão garantindo que a bússola é alimentada de forma sistemática, com notícias, com eventos, com formações, com estratégias, com documentação relevante não só para os trabalhadores da administração pública, como também para os outros que procuram. Aliás, temos aqui algumas das pessoas que fazem parte desta equipa de gestão, incluindo aqui a nossa cara moderadora.
Cristina, de facto sabemos que a intranet pode ser uma ferramenta muito poderosa aos mais diversos níveis. Acha que, na sua opinião, pode ser também uma solução que pode ser útil na questão da gestão das pessoas e aproximar gerações? A intranet é claramente uma ferramenta muito poderosa e o objetivo também não será só aproximar gerações, talvez a problemática das gerações mais séniores, para assim dizer. Eu acho que, como disse a senhora Secretária de Estado, é um ponto de encontro e tem que ser um ponto de encontro de todas as gerações, de todos os trabalhadores da função pública e das pessoas que têm interesse, já que será uma intranet aberta em que possamos ver também outro tipo de informações. Portanto, para mim, o importante é ser este ponto de encontro, porque as pessoas precisam ter uma comunicação simples, clara e de encontrar facilmente. Isso vai permitir também melhorar o engagement, que é a grande problemática, se calhar, nas organizações privadas atualmente, e a motivação. Melhor comunicação aumenta a motivação e a intranet é a ferramenta central onde todos podem encontrar essa informação e também ter um trabalho colaborativo com outros colegas. Acho que é muito importante isso. Sra. Secretária de Estado, acho que ficou aqui também muito presente é que esta questão, de facto, a comunicação é essencial, as tecnologias são essenciais, são importantíssimas. Em que medida é que na administração pública podemos beneficiar com uma plataforma com esta dinâmica colaborativa, com a informação estruturada, como dizia agora a Cristina, a questão da informação clara, de uma linguagem simples. Que mais valias vamos ter na administração pública com a implementação desta plataforma? Eu penso que será, sobretudo, mais fácil nós transmitirmos o sentido de propósito, muitas vezes o sentido de urgência também na concretização de alguns projetos que nos mobilizam transversalmente. Um ponto que é muito importante e que eu penso que liga com aquilo que a Cristina estava a dizer, que é aprofundarmos o sentido de identidade coletiva, não tanto de identidade corporativa, mas de identidade coletiva enquanto espaço de administração pública. E esse sentido de identidade, de pertença a um arquipélago de organizações que, tendo missões muito distintas, comungam o propósito de serviço público, seguramente que será facilitado através de uma comunicação estruturada neste ponto de encontro. Isto é muito relevante para o nosso futuro, porque, tal como eu comecei por dizer, no momento em que nós nos encontramos à beira de lançar, numa escala que é inédita nas nossas vidas, um conjunto de projetos que são profundamente transformadores da forma como a administração pública funciona em inúmeros setores, neste momento é particularmente importante nós sermos claros na comunicação. Portanto, transmitir o que temos que fazer, transmitir a forma como devemos fazê-lo, mantermos focados nesses objetivos e, sobretudo, manter este apelo permanente à colaboração. Eu sei que todos nós falamos em colaboração, inovação, fica bem dizer qualquer uma destas palavras no meio de qualquer frase, que funcionará sempre seguramente muito bem, mas elas são genuinamente relevantes no momento que nós atravessamos. E a verdade é que, antes da bússola, nós estávamos a lançar, a promover uma energia colaborativa que já tem resultados. Nós já temos 3 planos de trabalho colaborativos com 45 projetos que envolvem centenas de pessoas, de muitas dezenas de entidades, mas fazemos sempre com alguma, lutando contra a inércia, digamos assim, de toda esta comunicação que flui por todos os lados. A partir do momento em que nós temos uma ferramenta que nos concentra o acesso a essa comunicação e que nos permite também ter maior clareza nas mensagens e reunir as pessoas nos sítios onde elas sabem que podem encontrar-se e colaborar, nós seguramente que teremos condições para alavancar ainda mais processos colaborativos e seguramente se ao longo dos últimos 3 anos nós mobilizamos cerca de 39.000 participantes nas diversas iniciativas de colaboração e inovação, a partir deste momento nós teremos condições para fazer muito mais e com maior qualidade e com maiores resultados. Sofia, este projeto, a Bússola, é uma espécie de filho do TICAP, não é? Aquele Centro de Competências Digitais da Administração Pública,
E aqui foi um projeto desenvolvido para toda a administração pública, esta vertente toda acho que é muito importante. Foi desafiante? Foi bastante desafiante, especialmente porque nós quisemos desenvolver um piloto, uma versão inicial, que não é aquela que é lançada hoje, mas que foi a forma que nós achámos que iria responder a duas questões importantes. Foi, ainda durante o ano passado, a urgência de ter uma ferramenta que permitisse, numa altura em que todos estávamos em teletrabalho, que alguns grupos formassem, e nós, com o lançamento desse piloto, conseguimos atingir dois objetivos. Um, fornecer os meios num momento complicado para que alguns utilizadores pudessem já usufruir desta plataforma, e de outra forma era a forma de nós recolher feedback e construir algo que fosse de facto de encontro às necessidades das pessoas que utilizavam a bússola. E esse período do piloto permitiu-nos testar alguns conceitos e conseguir de facto desenvolver a bússola naquilo que ela é hoje, uma ferramenta que vai de encontro às necessidades dessas pessoas. E foi um desafio, porque foi feito num curto espaço de tempo, mas por outro lado foi bastante positivo, porque permitiu-nos incorporar essas aprendizagens. Importa salientar também a forte participação que houve por parte das várias equipas da AMA, que também foram envolvidas, e das entidades públicas da área da modernização, que também nos ajudaram neste desenho. Cristina, conhece aqui, pela sua experiência profissional, conhece certamente outros bons exemplos que existem neste âmbito, neste contexto, que quer partilhar aqui connosco algumas? Existem, obviamente, inúmeras intranets, todas as grandes empresas têm a sua intranet já há alguns anos, muitas médias empresas também, e em todas elas, e poderíamos citar qualquer uma das grandes empresas portuguesas, a intranet é uma ferramenta central da comunicação. Existem inúmeras formas de comunicar conforme as populações com quem desejamos comunicar, mas a intranet nas empresas continua a ser o centro, é o sítio onde vamos quando precisamos de uma informação. E pelo que eu conheço, pelo que eu já tive a oportunidade de ver aqui da bússola, temos aqui um instrumento que não fica nada atrás. Com certeza que depois haverá mais melhorias ou mais instrumentos atrás da bússola, mas já me parece que não fica a dever nada às entidades privadas. Portanto, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho. Sr. Secretário de Estado, aqui em jeito de finalização, e agradecendo desde já a participação, do que aqui falámos hoje e desta importância da questão da comunicação, do trabalho colaborativo, todas estas vertentes que a bússola pode ter, o que é que gostaria de destacar e deixar assim uma mensagem final a quem agora vai visitar a bússola e vai utilizar e vai potenciar a ferramenta para o seu dia-a-dia e para o seu trabalho? Estamos só a começar. Este é o início de um caminho que vamos fazer em conjunto, e eu penso que esse é um dos desafios. Aquilo que nós entregamos agora é um produto com muita qualidade, e eu faço minhas as palavras da Cristina, saudando o esforço e a concretização que, de facto, todas estas pessoas, destas equipas, deste conjunto de organizações conseguiu produzir, e, portanto, a qualidade daquilo que é entregue hoje e que é divulgado hoje. Mas este, de facto, é só o início, esse é o ponto, não é? Nós, a partir daqui, nós temos condições para, com uma colaboração mais vasta de todas e de todos, que são bem-vindos no projeto, recolher sugestões, receber propostas, receber desafios e acolher desafios para introduzir novas funcionalidades, desenvolver novas áreas e, eventualmente, utilizar tecnologias emergentes, que, enfim, nos aterram todos os dias, e utilizá-las com o mesmo sentido de propósito. E, se calhar, as palavras finais seriam: esta é uma das ferramentas que nós vamos alavancar para desenvolver ainda mais a nossa identidade, consolidarmos o nosso sentido de pertença ao serviço público, já nem digo administração pública, mas ao serviço público, e mantermos focados nos desafios que, seguramente, de forma esperada ou inesperada, nos vão surgir e que vamos ter que resolver com todo o empenho e toda a capacidade de inovação. Portanto, é um desafio que agora começa e que vamos, espero eu, partilhar todos. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada a todos e esperemos que agora visitem a Bússola, votos de maior sucesso para este projeto que será construído, como o Sr. Secretário de Estado disse, a partir de agora, em conjunto por toda a Administração Pública. Muito obrigada.